primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Muito bem, queridos, vamos dar seguimento aqui ao nosso estudo, ao estudo que nos foi outorgado a fazer. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Mateus. O texto básico que a gente está utilizando, Mateus no capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Estamos utilizando esse texto ao longo desse mês. Mateus capítulo 6, verso 9. 9 até o versículo 13. Vamos todos ler? Amém? Vamos lá? Vamos lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem. Esse é um texto bastante conhecido de todos nós. A gente já passou um longo período também estudando com o pastor essa oração dominical. E hoje a gente vai aproveitar e vai falar um pouquinho sobre a partir do versículo 11. E aí a gente vai falar um pouquinho, tá? Antes, o tema ele é muito interessante para todos nós. Eu vou começar a passar aqui. Isso. Muito bem. Eu gostaria de começar essa apresentação também informando justamente essa questão. Oração, o pulmão espiritual da igreja. Nós, de igreja reformada, nós temos as nossas confissões de fé, não é isso? A gente tem as nossas confissões. E aí eu fiz questão de trazer esse slide para mostrar que tudo está convergindo para a Escritura Sagrada. Na verdade, as igrejas reformadas, a igreja presbiteriana, ela subscreve, tem ali a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster, Catecismo Menor ou Breve Catecismo. Esses são os nossos manuais de doutrina. E eu acredito que todos vocês sabem, quem também já passou pela classe de catecúmenos, já viu bastante a gente falar sobre isso. E é mais para a gente relembrar. E tudo está convergindo para a Escritura Sagrada. Certo? Então a gente não tem nada ali que esteja acima da Escritura, em primeiro lugar. Nós acreditamos na Escritura Sagrada. Nós acreditamos na Escritura Sagrada. Ela é nossa regra de fé e prática. Não há nenhum outro livro, nenhuma outra confissão, nada que esteja acima da Escritura Sagrada. Tudo é abaixo da Escritura Sagrada. Então eu fiz questão da gente colocar logo esse slide inicial para a gente ter essa noção. Eu também queria deixar aberta a palavra, se alguém quiser falar algo, certo? Durante esse estudo, breve estudo, pode fazer o sinal, tem um microfone aqui, tem um microfone ali, não tem problema, a gente pode estar participando ativamente. Então, inicialmente, a gente começa assim, tá certo? Tudo está abaixo da Escritura. Nós acreditamos realmente. A gente vai falar do nosso catecismo maior, nas perguntas, a gente vai mostrar quais são, mas todas elas estão abaixo da Escritura, tá certo? Todas elas estão abaixo da Escritura. Para que a gente também não enalteça demais
um documento feito por homens piedosos, é verdade, há muitos anos atrás, que se reuniram e fizeram, e oraram, intercederam e confeccionaram os catecismos da confissão de fé, mas ela está abaixo da Escritura, tá certo? Tem umas certas doutrinas, certas igrejas que os seus escritos estão em pé de igualdade com a Escritura. Isso não está certo diante da nossa visão reformada. A nossa visão bíblica e reformada, tudo está abaixo da Escritura Sagrada, o que diz respeito aos documentos. Então é importante a gente dar essa ênfase logo inicial, tá certo? Então, o próximo slide, eu sempre gosto de pegar algumas coisas aí na internet, e eu pesquisando, eu encontrei essa imagem, eu quis trazer para nós, e tem aí um texto inicial que diz assim, o diabo odeia o quê? A oração. Aí alguém ousaria responder para mim, ou para todos nós, por que o diabo odeia a oração? Sempre quando eu estou dando algum estudo, alguma coisa, eu gosto de interação, certo? Quem está lá na classe catecúmena já sabe, né, Arthur? Tem que falar, e vamos falar, porque aí a gente cresce. Por que o diabo odeia a oração? Quem gostaria de iniciar os trabalhos, juntamente comigo? Certo. É o momento que nós nos relacionamos com Deus. Não é isso? Eu resumi, né? Muito bem. Quem concorda? Amém? Amém. Quem discorda? Pode ficar à vontade, a gente está aqui em estudo, certo? Então, o diabo, ele odeia a oração. Essa é uma frase que eu peguei num artigo de John Piper, certo? O diabo odeia a oração. E por que ele não gosta da oração? Porque ele quer ver você o quê? Afastado de quem? De Deus. O diabo quer ver você longe de Deus. O diabo quer ver você distraído. É uma palavra que está se usando muito hoje em dia. Distração. O tema hoje é entretenimento. Quanto mais entretenimento, mais distraído você fica, mais distante de Deus você fica. E quem está por trás, muitas vezes, dessa distração? Hoje, a distração ela é impressionantemente grande. Se você vai lá na grande rede, ela tem uma plataforma que tem um monte de streaming, os vídeos carregados na nuvem, e você pode assistir horas e horas de série, e percebeu que o investimento nisso aí está pesadíssimo. É um atrás do outro. Só que eu estou falando lá da grande rede. Mas nas outras, aí tem a Disney Plus, tem vocês sabem, a Netflix, tem vocês sabem, Amazon, tem vocês sabem, Prime Video. Tem mais. Tem qual? Essa eu não sei, ela sabe. Então, quando você vai analisar, sabe o que é isso? Distração. E o diabo quer que você esteja assim, distraído. O diabo quer que você esteja longe da oração. Sabe por quê? Porque ela te aproxima de Deus. Ela te aproxima de Deus. Alguém aqui conhece o cantor Kirk Franklin? Quem conhece? Muito bom. Tem uma música dele chamada I Am. Eu sou. A música, o título é esse, em português. Eu sou. E ele fala uma coisa interessante nessa música. Antes de cantar, ele diz assim, essa coisa da oração, ela é poderosa. Ela é poderosa demais. Esse negócio de ficar assim, aí ele faz esse gesto, esse sobe e desce. Isso é poderoso. Isso é poderoso. E muitas vezes a gente não se apercebe do quanto isso é benéfico. A gente só sabe muitas vezes que a gente está numa guerra quando realmente a gente está numa guerra. A gente vai ver mais para frente que nós estamos numa guerra. E isso que o Kirk Franklin faz lá no vídeo, isso é poderoso demais. E a gente não se preocupa. A gente às vezes faz orações mecânicas.
ao ponto de a gente só orar na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar e às vezes na hora de dormir. E graças a Deus eu tenho uma esposa que ora mais do que isso. Ela ora muito mais. Eu chego em casa, ela está orando. Eu me levanto, ela está orando. Eu vou deitar, ela está orando. Glória a Deus. É oração. Todo mundo é lembrado. Todo mundo é lembrado. Inclusive eu. Todos nós somos lembrados. Você já orou por alguém hoje da igreja sem a pessoa te falar aí? De repente você conversou ao longo da semana e você... Eu vou orar por aquele irmão. Teve uma vez que a gente foi lá numa programação da... Eu fui de motorista da SAF. Eu fui lá para Salgueiro uma vez. Aí eu fui de motorista da SAF. Aí no meu carro tinha Sandra, Elaine, Fernanda e Wanda. Eu fui de motorista. Vem mesmo, coisa interessante. Sabe o que aconteceu? Lá, quando a gente estava lá, teve a programação da SAF. Eu fui de motorista, eu fiquei de graça, né? A programação era da SAF. Só que eu fiquei conversando com o irmão lá. E aí o irmão pediu uma oração para mim. Você acredita que isso faz uns 3 ou 4 anos? Toda vez eu lembro dele. Irmão, ore por mim, pela minha família. De vez em quando eu estou parado orando por aquele irmão que fez um pedido para mim há 4 anos atrás. Talvez ele nem saiba mais. Talvez ele nem conheça mais. Ele nem sabe mais meu nome. Mas o diabo, ele odeia isso. Ele odeia a oração. É você se aproximar de Deus. Quanto mais de Deus você se aproxima, mais ele se distancia. É a lógica. E o que é que ele vai fazer? Distração. Então, nossa carne, está aí, naturalmente não gosta da oração. A gente não gosta. Essa que é a verdade. Via de regra, a gente não pode generalizar, via de regra, nós não gostamos de orar. Ontem eu não estava na oração, certo? Vou me desculpando antecipadamente, eu estava estudando. Eu tinha chegado fazia pouco tempo, igual hoje também, só fiz uma jantazinha, um almoço, um banhozinho e eu estava estudando ontem. Então, via de regra, a nossa carne não gosta de orar. Essa é a verdade. Se você for perceber, quantas vezes você ora por dia? Ou é aquela oração mecânica? Eu conheci uma senhora uma vez que a oração dela era linda, perfeita. Só não era essa perfeição aqui que o Senhor nos ensinou. Mas a oração da irmã era perfeita. Só que quando terminava de orar, que terminava o culto, a irmã falava mal de todo mundo. A irmã reclamava de tudo. A irmã falava mal, a irmã xingava. Eu disse, meu Deus do céu, de que adianta uma oração tecnicamente perfeita se a vida é diferente? É por isso que a gente não se inclina muito para orar. Às vezes a gente está aqui desarmado. E a gente quando vai orar, tem uma coisa interessante. Aquele que está ouvindo conhece tudo a nosso respeito. Imagina aí, você chegar e for com uma conversinha de que ele vai dizer assim, é mentira. E aí? Como é que a gente vai ficar, hein? Diante desse rei, diante desse juiz. Portanto, não é algo que flui espontaneamente, completa e apaixonadamente do fundo do nosso coração. Não é algo fácil. Muitas vezes a gente está orando. Uma vez eu vi um pregador, antes de orar, ele ia pregar lá na Guerra Preteriana de Pontezinha, e antes de pregar, ele orou de olho aberto para ver quem orava com ele. Ele orou de olho aberto, depois ele disse que não orou não. Eu orei de olho aberto. Meus irmãos, nós não somos acostumados a orar. A gente inventa qualquer coisa. A gente diz que está aqui, hoje em dia tem a distração, e aí de repente está lá o seu celular e toca, e você vai olhar, e está na pregação e toca, e você vai ver, e tem uma mensagem, tem uma notícia, e você se distrai, e o diabo adora quando você se distrai, A oração requer uma disciplina sempre renovada, nós temos que nos disciplinar para ela. Às vezes você não quer, mas você precisa orar. Certa vez alguém disse, no dia que você estiver mais indisposto a orar, é o dia que você mais precisa orar. Charles Spurgeon disse isso. O dia que você estiver mais indisposto a orar, é o dia que você está mais precisando. Oração te aproxima de Deus. E será que se aproximar de Deus é tão ruim assim que a gente não gosta? Via de regra. Será que é assim mesmo? Se aproximar de Deus é bom? Sim ou não? E por que a gente não ora mais?
Essa é uma pergunta para a gente fazer. E agora eu vou para o próximo. Olha aí. Ó. Sim, meu querido irmão Carlos, por favor. Alô. Oi. Tem um pregador coreano que ele diz que o diabo não perturba quem não ora e também não perturba quem ora muito. Mas aqueles que oram pouco é o alvo dele, porque ele sabe que esses ele ainda pode ganhar. Esses é que estão mais suscetíveis, né? Mais distraídos. Quem não ora, ele entende que já é dele. Né? E os que oram muito, ele acredita que não tem chance. É verdade, irmão. Então, ó, veja o que é que diz esse próximo aí. A gente ainda vai chegar lá no nosso tema, certo? A oração continua a ser a oração. Veja o que é que diz John Piper. A oração continua a ser um dos grandes e gloriosos mistérios do universo. Aí eu volto para aquela música de Kirk Franklin, que ele começou a dizer aquele negócio assim, ó. Kirk Franklin é cheio de onda, aí ele fica assim, ó. Isso é poderoso, meu irmão. A oração é das coisas mais gloriosas do universo. É incompreensível que o Deus soberano, veja o que é que John Piper fala, que o Deus soberano, que tem todo conhecimento e sabedoria, ordena o andamento do seu mundo sob sua vontade e também em resposta às nossas orações. Isso não é incrível? Quando alguém liga lá para a Wanda e diz assim, ora por mim aí, por favor. Minha irmã, eu estou passando por isso aqui e tal. E a gente vai orar e de repente, depois de um tempo talvez, ou de repente na mesma semana, a gente já vê que houve a resposta de oração. Isso não é impressionante? Um Deus que controla todas as coisas, que criou todas as coisas, Ele te ouve e a gente não se preocupa. A gente só quer orar um pedacinho. A gente só quer orar um pedacinho. E quando a gente vai orar, muitas vezes a gente demonstra que a gente não sabe orar. A primeira vez que eu fui orar, sabe aquelas coisas de primeira vez que você fica meio traumatizado? Foi comigo. A primeira vez que eu fui orar, eu estava na classe de adolescente. Aí eu estava assim, feito João, assim. Aí o presbítero lá, o professor disse, quem vai orar é tu, viu, Betão? Eu disse, mas eu não sei orar. Ele disse, não sei, todo mundo ora, você tem que orar. Meu irmão, eu só faltei correr da sala. Sabe por quê? Porque eu não tinha prática nenhuma e já frequentava a sala dos adolescentes. E quando me pediram para orar, eu fiquei verde, azul, branco, amarelo. Sabe por quê? Prática. Quando a gente ouve algumas orações, a gente percebe. Me perdoe estar falando isso, tá? Não sabe orar. Oração é prática. É intimidade. Tem igreja por aí que até a oração quer que já esteja escrita na liturgia. Você acredita nisso? A oração, tem algumas igrejas que é assim. A oração tem que estar escrita. Você vai orar o que está ali. Eu acho isso um exagero total. Porque ela tem que fluir do seu coração. É o seu momento com Deus. Aí é quando você vai falar, e aí? Deus sabe de tudo. Sabe um juiz? Ele está lá numa audiência. Eu já participei de um monte. Aí o juiz está lá numa audiência e ele sabe que vai analisar os documentos da acusação e da defesa. E o juiz vai analisar os dois documentos para poder dar um parecer para um lado ou para o outro. Imagina você estar diante do juiz que sabe todas as coisas. E não precisa de acusação nem defesa, porque ele sabe quem é você. E aí? Como é que a gente entra diante de um Deus maravilhoso desse? Assim, por um acaso, a gente vê passagens na palavra que os próprios anjos, eles tinham medo da glória de Deus e faziam assim. O pastor já citou várias vezes, os anjos, não, com uma mão cobria, com uma asa cobria os seus rostos, porque não queria ver. A gente entra na presença de Deus, a gente fica... e os pensamentos, eles saem de uma curva. Eu estou dizendo isso porque isso já aconteceu comigo. É fácil falar quando aconteceu comigo, lógico. Eu sou um exemplo disso. Às vezes eu começo a orar com uma linha de raciocínio, depois essa linha de raciocínio sai. Sabe por quê? Distração na mente, preocupação na mente, e tiro o foco. E às vezes quando tiro o foco, eu termino sem orar direito. Aí, graças a Deus, o Espírito Santo corrige as nossas orações imperfeitas. Graças a Deus. Porque se fosse pela nossa
eloquência, a oração nossa não subiria muito. Diga lá, meu querido presbítero Manuel. Quando eu fui orar a primeira vez em público, quando eu fui convocado a isso, também fiquei nervoso. Eu não tinha prática de falar em público. Então, talvez o nervosismo tenha sido por conta disso, eu também. Mas, assim, a gente às vezes fica falando assim, a oração correta, como orar, furando talvez não ora bem e tal. Talvez isso até meta medo também naquelas pessoas que são tímidas em falar em público. Porque a oração também não é só o momento de estar de joelhos, vamos ser sinceros, tá? Em tantas horas por dia, virado para tal local, ou mesmo trancado no quarto, em secreto, que é o ideal, na verdade. Mas é uma prática de comunhão com Deus. Muitas vezes você está num determinado local, não está distraído e está em oração, né? Então, para a gente não sistematizar uma forma de oração que tem a oração modelo, que é o Pai Nosso, mas que as pessoas também podem entender que no seu dia a dia você pode estar em algum lugar e orações rápidas, inclusive, acontecem. Tem situações que você ora rapidamente ali, numa situação, em outra, no correr do dia. Agora, é bom lembrar também que a nossa vida hoje tem sido muito atacada com a distração, como você falou, com o entretenimento. Primeiro vem as responsabilidades que cada dia você acumula mais. Você trabalhava 8 horas, o teu chefe lá quer que tu trabalhe 12, e tu vai para casa e com a cabeça pensando já o que vai fazer amanhã. É trabalho, já pensando o que vai fazer amanhã, etc. Então, tem muita coisa que nos sufoca, né? Nos sufoca. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não estar assumindo mais compromisso, e em algumas situações é bom não assumir tanto compromisso. Porque aí você vai ter tempo para várias coisas, né? Não só para o seu dia a dia, o seu bem-estar com família, né? Na sua própria saúde. E aí, não estando distraído, estando muitas vezes ocupado demais também. Porque, vamos ser bem sinceros, você passa o dia numa correria louca, acordou 6 horas, 5 horas da manhã, e leva a menina na escola, e faz uma coisa, faz outra, e ligeiro que é meio-dia, vai levar no cursinho, e tá, outro dia eu estava com a missão, ia até 10 da noite, filho fazendo cursinho até 10 da noite, e quando chegava em casa, jantava, aí você vai orar cansado, você começa a cochila. Então, tem as coisas que realmente nos sufocam, né? Então, a gente tem que tentar. Nem sempre a gente consegue, mas o ideal é tentar desatrelar dessas coisas para que possa ficar menos ocupado, menos distraído e não só no decorrer do dia, poder parar assim um momento para fazer isso. A minha sogra, que nós queremos que está com o Papai do Céu, ela tinha uma coisa que eu achava interessante, né? Não vou dizer que era mecânica, mas ela tinha um compromisso. 18 horas ela parava pela família. Podia chegar lá o rei da casa dela. Veio orar. Estou orando. Estou para ninguém. Se quiser orar comigo, senta aqui. Se não quiser, depois a gente conversa. Ela ficava 1 hora orando. Aí, às vezes, a gente... chegou o irmão Humberto. Aí para a oração, porque chegou o irmão Humberto. O irmão Humberto chegou? Vamos orar o irmão Humberto. Ela fazia assim. Era um grande exemplo na prática da oração. Eu achava isso lindo, esse compromisso. É como tinha aqui a nossa irmã Lourdinha, né? Você a oração da irmã Lourdinha, você via que era uma conversa, o papaizinho, oh Deus, você sabe aquele irmãozinho? Oh Deus, aquele irmãozinho dá tanto trabalho. Era uma conversa tão próxima, tanta intimidade. Era o jeito dela, né? Que era o jeito dela, não é? Eu achava lindo, né? Era o jeito dela. Bem. Entendi. Perfeito, meu irmão. Então, assim, eu estou dizendo que você vai se amoldar ao meu jeito de orar? Não, cada um tem um jeito. Eu, por exemplo, aprendi a orar com um presbítero que tinha lá. Ele iniciava de um jeito. Eu aprendi a orar com ele. Aí eu estava até conversando com o Vânia essa semana. Como é que a gente aprende a orar? A gente aprendendo. Tem gente que sabe. Entendeu? Tem gente que sabe orar. E a gente vai aprender. Tem orações na Bíblia que são verdadeiras aulas. E a gente vai ver aqui depois no final. Essa partezinha aí. Não negligencie esse incrível meio de influenciar as nações. Isso é incrível. De influenciar as nações, movimentos, instituições, igrejas e os corações das pessoas. Não negligencie esse momento, esse movimento. Oração é algo incrível da parte de Deus. E agora a gente vai partir aqui rapidamente. Perguntas no Catecismo Maior, 193 a 196. Esta é a pergunta 193. O que pedimos na quarta petição? O pão nosso
o pão nosso, e a resposta está aí. Não sei se está muito bem para você ler, mas a resposta é: o que pedimos na quarta petição? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E resumindo, até porque o pastor já falou bastante sobre esse tema, resumindo, ele está falando de pão espiritual ou de pão de fato? O que é que os irmãos acham? Quem acha que ele está falando de pão espiritual, levanta a mão. Quem acha que está falando de pão? Pão. Levanta a mão. Pão de verdade. Pão. Pão. Está bem dividido aí, tá? Então, assim, nosso alimento, nosso sustento, a oração está ensinando que a gente precisa dizer para Deus: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele está falando, lá Jesus estava falando para muitas pessoas que tinham muito conhecimento da lei. E quando ele estava se referindo a pão, ele estava se referindo ao pão físico, ele estava se referindo a vestuário, ele estava se referindo a uma casa, ou uma residência, ou um local. Ele estava dizendo assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É nós agradecermos a Deus que é Ele que nos concede. A resposta tem aí, talvez uma resposta um pouco complicada no começo, reconhecendo que em Adão, o que é que tem a ver em Adão, negócio de pão? E pelo nosso próprio pecado, perdemos o direito a todas as bênçãos exteriores da vida. E aí o Senhor disse lá naquela passagem: com o suor do teu rosto você vai trabalhar para conseguir o quê? É por isso que a gente tem que agradecer. O pão vem de Deus. O pão vem de Deus. Que o pão vem do trigo. Aí faça uma volta aí. O pão vem do trigo. E o trigo vem de onde? Tudo vem de Deus. É por isso que ele está dizendo: o pão nosso, do Senhor é que nos dá. Não sou eu com as minhas forças, não. É o pão, porque teve alguém para fazer o pão. Porque o pão que veio do trigo, que alguém teve que regar o terreno, que alguém teve que arar o terreno, que preparar para poder sair. Tudo vem de Deus. E aí a resposta é reconhecendo que a gente perdeu esse direito. E a gente merece ser totalmente privado delas por Deus. Mas aí Ele nos dá. Ele nos dá. E é por isso que a gente tem que orar assim: Senhor, veja que coisa maravilhosa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos hoje. Veja, nós não merecemos que elas podem nos sustentar por si mesmas. Tem até aí grifado. Elas não nos podem sustentar por si mesma. Sabe, um pão, a gente sustenta assim, com um determinado tempo, mas depois a gente precisa de novo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E há um relato interessante que diz assim: eu sabia que você pode perder o seu pão, o de hoje, você pode perder hoje? Que é isso, mano? Que é isso? É verdade. O pão de hoje você pode perder hoje. Tem gente que está abastado de pão, mas pode perder a qualquer momento. Pois não, meu querido Alisson? Graça e paz. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Amém. Então, existe essa relação, essa correlação entre o pão, o físico e a oração, aí onde diz que está escrito: nem só de pão viverá o homem. Contexto. Esse texto que aí você está citando, eu até li ele realmente essa semana, e aí a gente percebe que é um contexto diferente. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, justamente. Mas aqui ele está fazendo um agradecimento, porque Deus é quem dá o sustento. Entendeu? Nessa oração. E nesse outro texto, já é um outro contexto que precisa ser analisado num todo, né? Quando a gente vai analisar só o versículo, a gente vai dizer: a Bíblia está se contradizendo, sim ou não? Jamais. Jamais. Porque o contexto, ele vai dizer que justamente esse versículo aí, irmão, é uma outra linha de abordagem. E aqui não. Aqui é o pão físico, que a gente precisa entender que é Deus que nos dá. É Ele que sustenta. É Ele que nos sustenta. A gente não tem como. Você tem como criar
algo que Deus criou e deu para você. Você tem como ir lá e fazer? Todo mundo sabe a fórmula da água, mas pergunta qual ser humano que já inventou a água. É bom até umas horas. Vê se o ser humano faz. O ser humano faz coisas a partir das coisas criadas por Deus. E muitos se enaltecem disso. Aí você vê que coisa extraordinária, um avião. Tudo ali é construído baseado no que já foi feito por Deus. E a gente precisa entender essas coisas. Tem várias referências aí, meus irmãos. Gênesis 3:17, Lamentações 3:22. A gente vai passar para a próxima pergunta, porque eu tenho certeza que esse tema ele já foi bastante discutido na parte do pastor. Esta é a pergunta 194. O que pedimos na quinta petição? E perdoa-nos, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Na tradução nova, na linguagem de hoje, na Bíblia na linguagem de hoje, tem assim aí, perdoa as nossas ofensas. O termo utilizado não é o mais correto. O termo mais correto é esse aí, ó. Dívidas. Nós tínhamos uma dívida impagável. E só foi solucionada a equação através de Jesus. E a gente precisa estar pedindo perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas. Só Deus pode perdoar através de Jesus. Porque era impagável. Não há ser humano que consiga, por mais dinheiro que tenha. Ele não consegue. Ele não consegue. Você viu aí, talvez, Cristiano Ronaldo, ele vai jogar lá na Arábia. Ele vai ganhar 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano. O cara com 37 anos de idade, já fim de carreira. Sabe, ele não consegue comprar o perdão de Cristo, o perdão de Deus, com essa dinheirama. Mas você, se estiver com humildade diante de Deus, e se você for um escolhido de Deus, Ele pode te perdoar essa dívida impagável, que não tem dinheiro no mundo que pague. Perdoa as nossas dívidas. E Charles Spurgeon vai falar algo muito sério aí. Eu até grifei ali, Salmo 130, versos 3 e 4. Coloca aí, Guilherme, por favor. Salmo 130, verso 3 e 4. O que é que diz aí a palavra? Salmo 130, verso 3. Se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aí eu pergunto, quem pode levantar a mão e dizer assim, eu aguento a pancada do Senhor, eu aguento a ira dele? Quem pode levantar a mão? Veja o que é que diz o verso 3. Quem? Se não for através do perdão de Deus, através de Cristo. Veja o verso 4. Contigo, porém, está o quê? O perdão, para que te temam, para que temam o Senhor. Veja aí que a resposta a essa pergunta, ela é muito interessante. E as referências bíblicas também. Homens de Deus compuseram o Catecismo Maior, a pergunta 194. Então, nós somos devedores à justiça de Deus. Quem que pode dizer assim, eu consigo? Quem? Nenhum de nós. É por isso que a gente tem que estar pedindo perdão a Deus. Mas lembre, uma palavra de Charles Spurgeon. Aqui é a continuação da resposta. O que pedimos na quinta petição. Pedimos na quinta petição por nós e pelos demais, que Deus, por sua livre graça, através da obediência e da satisfação de Cristo. As respostas são interessantes porque elas são complementares, elas são muito claras. Olha, através da obediência e satisfação de quem? De Cristo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. É só através de Cristo que eu posso ser perdoado os meus pecados. Não existe caminho alternativo. É só através de Cristo. Está aí a resposta. Absolva-nos, e aplicada pela fé. Absolva-nos da culpa e da condenação do pecado.
aceite-nos em seu amado. Quem é o amado aí? Conforme tem lá em Efésios capítulo 1, no amado, em Cristo. Tudo vai para ele de novo. Então, quando a gente vai analisar essas questões, a gente percebe, e a resposta continua, tem ali no finalzinho, continua. É porque tem mais resposta ainda dentro dessa mesma pergunta, que a resposta é muito longa. E diz aí, é interessante que esse versículo 12, ele começa assim, e perdoa-nos nossas dívidas. E é como se estivesse dando uma continuidade. O versículo 11 diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas. É uma continuação, é uma coisa que estivesse interligada com a outra. E às vezes, a gente, nesse detalhezinho, a gente não percebe que tem uma coisa relacionada. Será que Jesus ensinou a orar errado? De forma alguma. Aqui está a completude da oração que Ele está nos ensinando. E por mais que a gente estude, sempre é algo bom para nós. Sempre é algo bom para a gente absorver da oração do Senhor. E perdoa-nos, Senhor. Absolva-nos da culpa. Eu estou vendo, meu irmão. A gente vai passar aqui para a próxima. Opa, olha a frase aí. Está dando para ler aí, gente? Sim ou não? Vamos ler? A menos. E agora, hein? É bomba. Charles Spurgeon. A menos que você perdoe o seu próximo. É bomba, viu? A gente fica com uma mágoa às vezes a vida inteira e não perdoa. Você estará lendo sua própria sentença de morte. Porque você diz aqui, no verso 12. Quando eu digo você, eu estou junto, certo? Não pense que eu estou fora dessa, não. Eu estou aí. E perdoa-nos as nossas... Perdoa-nos. Perceba que ele não faz. E me perdoa. É perdoa-nos. É como se fosse vários. É no plural. As nossas... Assim como nós temos perdoados. Você está perdoando mesmo para poder orar isso aqui? Sim ou não? A menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Teve uma vez que eu fui pedir desculpa a um irmão. Eu contei isso já na classe Catecúmenos. Eu fui o ofendido. E eu fui pedir desculpa. Sabe por quê? Porque eu que estava me sentindo mal. E a pessoa? E eu? A gente precisa pensar bem quando a gente vai orar. Deus é que nos conhece. É Ele que sabe. O juiz ele não vai olhar assim, defesa e acusação. Ele já sabe. Fala aí, meu irmão Alisson. Professor, eu adoro quando o senhor diz assim, eu vou abrir para que vocês possam participar. Aí é comigo mesmo. Professor, quando o senhor falou o pão, foi o pão físico, não o pão espiritual. Agora o senhor está falando a dívida nesse estudo e não é a dívida física em dinheiro. Por exemplo, alguém que me deve 10 mil reais, eu perdoo aquele débito e mais na frente eu posso ser perdoado. É assim que a palavra diz, porque o próprio Jesus pegou e na parábola do devedor, do credor compassivo, ele deixou bem claro essa questão de perdoar. Aí eu pergunto, é dinheiro físico ou é a dívida espiritual, da culpa, da ofensa e etc? Ou está tudo num contexto? Porque eu gostaria de saber. Porque eu já tive uma experiência de eu perdoar uma pessoa, dívida, e ser perdoado também. Entende? Aí eu queria saber se é esse contexto todo. Gostei. Obrigado, professor, por senhor abrir sempre. Gostei, meu irmão. Veja, nesse aspecto, e perdoa-nos as nossas dívidas. Veja, é você orando para Deus, não é isso? E perdoa-nos as nossas dívidas. Você deve dinheiro para Deus? Sim ou não? Você deve dinheiro?
Para Deus? Você deve dinheiro? É por isso que a gente tem que pensar e refletir bem. Aí a pergunta do irmão parece ser uma pergunta difícil, mas veja, o próprio versículo diz: perdoa-nos as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos. Aí veja, aí é o perdão, né? Aos nossos devedores. É uma completude de uma oração que você vai muito além, meu irmão, já nesse aspecto. Quando Jesus ele já fala nesse aspecto, ele está fazendo a questão aqui, dívida. A nossa dívida era impagável. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, os meus pecados. E você vai orando, as minhas transgressões, assim como eu tenho perdoado. Aí você quando faz isso, assim como eu tenho perdoado ao próximo, aí você não tem como levar para o lado espiritual, para o próximo apenas. Você tem que ir para alguma coisa. Ele fez alguma coisa contigo? Você precisa ir para ele e vai falar. Não sei se já deu para entender. Pode não, Arthur? Isso é uma orientação também, porque Jesus não tinha dívida, né? Com Deus, né? Uma orientação para que não façamos como Adão, que quando pecou, se escondeu de Deus. Que a gente imediatamente procure a Deus, busque a Deus e busque o seu perdão, né? E mais do que isso, nos fortaleça para nos afastar cada vez mais disso daí. Eu acho que é algo que afasta muitas pessoas de Deus ainda. Esse nosso lado humano, pecador, falho todo dia, não é uma permissividade aqui para que a gente peque, sabendo que Deus vai nos perdoar, né? Mas sabendo que com todas as nossas falhas, a nossa pequenez, a misericórdia de Deus, ela nos alcança através de Cristo Jesus, e Ele está com os ouvidos abertos para escutar o nosso pedido de socorro, né? De perdão, porque tanto tempo que eu passei na igreja e vim ser batizado ano passado, porque eu não me achava digno de recorrer a Deus por conta dos meus pecados, né? Aquilo me afastava de Deus. Entendi. Isso aí. Muito bem. Alguém gostaria de falar mais? Eu vi César pegando o microfone aí. Ok? Eu me lembrei do pastor Jeremias Pereira, quem conhece ele, é da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Tive o prazer de conhecer a igreja quando estive lá a trabalho. E ele comenta, não quando eu estive lá, mas em outro momento, ele disse que conhecia um rapaz, não sei se era da igreja ou não lembro direito a história, mas que devia para ele. E toda vez que ele passava por essa pessoa, ele lembrava tá me devendo, né? E a pessoa dava um abraço nele e tudo, e ele ficava olhando assim, né? Mas rapaz, né? E ele dava um abraço e tudo, e ele me devendo, né? Aí ele disse: eu preciso resolver essa questão com o meu coração, nem com Deus. Ele disse que fez um cheque no valor que o cara devia e rasgou e disse: pronto, não deve mais nada, né? Evidentemente que essa passagem ela faz menção a respeito de pecados mesmo, como você bem colocou, Beto. É pecado, não é? Dívidas que a gente pode ter com os outros, a gente se resolve, né? Talvez dessa forma, como Jeremias, ou de outra forma. Mas, de maneira impagável, né? De um valor que não se pode mensurar. Eu gosto muito de usar essa expressão, às vezes, quando eu estou orando, até no momento de confissão. Um valor imensurável, não é? Ao ponto da expressão em João é colocar que Deus nos amou de tal maneira, né? A gente não consegue nem mensurar isso. E quanto mais pagar, não é? É verdade. Então é nesse sentido. Eu penso também que a expressão, quando ele diz a respeito do pão, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e, né? Perdoa. Dá a impressão que é um ato contínuo do dia também, sabe? Então, se hoje eu peço a ele providência do pão material, hoje, por conta da continuação do né? Isso. Hoje eu peço perdão ao Senhor, né? Pelos meus pecados, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. É isso. Isso. Meus queridos, pergunta 195. O que pedimos na sexta petição? Reconhecendo que o muito sábio, justo e gracioso Deus, com vistas a diversos fins,
santos e justos, pode dispor as coisas de tal maneira que somos assaltados, frustrados e temporariamente escravizados pelas tentações. Qual é? E não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. A gente tem que estar orando por isso todos os dias. Eu acho que não precisa nem explicação muitas vezes. Não nos deixes cair em tentação. Qual é a explicação para isso aí? É você procurar as armaduras de Deus. Armaduras de Deus. Armaduras de Deus. Tem um filme chamado Código de Guerra. Nesse filme, tem um comunicador, e o exército americano conseguiu uma leve vantagem sobre o inimigo por conta desse comunicador. Às vezes a gente não usa esse comunicador chamado oração para com Deus, porque a gente não entende que a vida é uma guerra. A gente acha que a vida não é uma guerra. Irmão Carlos, e depois a gente encerra essa parte de participação para a gente terminar. Oi. Eu entendo que muitas vezes nós lemos a Bíblia procurando conveniências. Quando me é conveniente, eu entendo a palavra de forma literal, de acordo com o seu contexto. E quando me é conveniente, eu entendo a mesma mensagem de forma espiritual. E eu acredito que, na maioria das vezes, é nos dois sentidos. Não é nenhum nem outro, são os dois. Perfeito, meu irmão. Perfeito. Gente, aqui é a continuação da resposta. Pois não, pastor Abraão? Enquanto chega o microfone para o senhor, aqui é a continuação da resposta. Como eu falei, a gente já teve bastante ensinamento sobre esse tema, e eu estou aqui tentando adiantar, porque a resposta ela é muito, muito grande. Mas, ô Venâncio, passa aí, porque não está passando mais não. Esta é a pergunta 196. O que nos ensina a conclusão da oração do Senhor? A conclusão da oração do Senhor é: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Ele começa a oração, e isso é algo importante, dizendo o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele termina dizendo: pois teu é o reino. Você percebe que existe a adoração aí o tempo todo? Ele começa na adoração, ele termina na adoração, ele termina, como alguns chamam de doxologia, é o reino, o poder e a glória para sempre. Dificilmente você ouve orações só falando disto, porque normalmente, via de regra, a gente só quer orar pedindo coisas. Mas dificilmente a gente diz: Senhor, teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória. Pastor Abraão. Alô. Graças ao Pai. Bem, eu queria falar sobre um homem de oração chamado Jesus, que tem pecado, como é claro e evidente que todos nós sabemos, mas era humano, 100% humano, e orava ao Pai. Orava. Não existia pecado na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele orava. E orava com os seus discípulos, como diz o texto bíblico. E os discípulos, quando iam orar com Jesus, acontecia o quê? Dormiam. E Jesus orava ao Pai pelos discípulos, por ele. Porque a oração não é uma questão de petição, não é uma questão somente de arrependimento. É uma questão de intimidade. Você e Deus. É algo realmente secreto entre a sua vida diante de um Deus tanto gracioso, bondoso, como Jesus. Ele pagou o preço. Ele suou, né? Suor, sangue. Ele ali passava momentos orando, intercedendo, sem ter pecado, mas pelos pecadores. A oração não é um planejamento que eu faço ou anoto o que é que eu vou fazer na oração, mas é algo espontâneo, dependendo da sua comunhão, do seu valor,
do seu tempo, da sua fidelidade para com o Senhor Jesus. Porque é a prioridade excelente, Jesus Cristo. Embora hoje, infelizmente, nós tiramos tempo para orar, e é um tempo que tem realmente um tempo marcado, 15 minutos, meia hora ou 1 hora, mas a oração é algo extraordinário, que você ri, você chora, você canta, é algo que vem lá do nosso íntimo, algo maravilhoso, espetacular, que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas. Porque a ideia que nós temos de orar é correr aos pés, pedir. Mas orar é você ter uma comunhão e um diálogo franco, aberto, sincero com o nosso Pai, pela mediação de Cristo Jesus. Obrigado. Justamente. Meus queridos, eu coloquei aqui para a gente finalizar, ó, pelo que orar? Se a gente fosse pedir aqui, a gente fosse abrir aqui, né? Vamos fazer os pedidos de orações, tal. Aí a gente ia ter um monte de pedido aí. Aí eu coloquei, pelo que orar? Pelo que orar? E aí, eu gostaria de fazer esse desafio para você. Em primeiro lugar, para que Deus exalte seu nome no mundo. Em primeiro lugar, para que Deus exalte o seu nome no mundo. Em segundo lugar, para conhecer a Deus melhor. Aí é você. Terceiro, pela comunhão fraternal. Quarto, para termos vida de gratidão a Deus. Pelo que orar? Ó, eu estava vendo nesse artigo de John Piper, são tantos motivos de oração e a gente às vezes só ora pelos mesmos. A gente não vai orar pelas autoridades constituídas. É só a mesma coisa. Tem tanto motivo para a gente orar. Para que Deus exalte o seu nome no mundo. Conhecer a Deus melhor. E aqui, ó, eu estava pesquisando e nesse slide encerra. Eu estava pesquisando. Qual seria a melhor oração possível que a gente possa fazer? Aí David Wilkerson, ele falou assim, ó, a oração não serve só para nosso bem-estar ou alívio, mas para o deleite do Senhor. Aqui está resumido tudo. Sabia? A gente às vezes só pede para o nosso bem-estar ou alívio. Está errado? Não. Mas para o deleite do Senhor. Muitas orações do Velho Testamento é assim, ó, Senhor, pelo teu próprio nome, faz isso. Por amor do teu nome, para o deleite do Senhor. Você foi criado para adorar a Deus. E Ele espera que a gente o adore orando. Amém?